Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Especificamente hoje, no meu dia solar 22.293, portanto está faltando 3.274 dias solares para eu cumprir essa minha missão que esse ego que vos fala se atribuiu para esse orbe. O meu ego lá, pequenininho, dentro dessa minha mandala, eu faço meus estudos. Pois bem, especificamente hoje, eu vou fazer a entrega, dentro dessas 9 entregas que eu me propus, na retomada aqui do canal Tempo Negativo 25567, vou fazer a entrega de especificamente um fragmento, que eu chamei de V7, com 964 palavras, transcritas desse vídeo que me atravessou no dia 17 de maio de 2025, do canal Sabedoria Diária, e especificamente dentro desse vídeo, tem uma passagem que, depois que eu acabar de fazer a verbalização, eu vou trazer para dentro da minha praia, que é a minha missão aqui, que eu criei a partir dessa retomada, que é a terapia para a psique, onde eu entendo que dentro desse universo, que nós estamos inclusos, o meu inconsciente pessoal e o meu self vieram predestinados, para fazer esse exercício que eu estou fazendo agora, aos 22.293, que eu falei, deixa eu ver de novo, 22.293 dias solares. Eu escrevo, porque a mente é para que eu faça as minhas, digamos assim, as minhas interlocuções, as minhas discussões, Então, tudo que tem um ponto específico, que eu retorno, está escrito, e eu adoro escrever, adoro escrever, Adoro escrever e adoro ler. Mas, pô, bem, deixando de lado, essa apresentação, deixando de lado, não. Então, onde é que isso me trouxe, para dentro da minha proposta, de entrega, da terapia para a psique, Me trouxe exatamente dentro de uma leitura da arte, que eu pratico aqui no estudo da arte, da filosofia psicoastrológica, A nossa mandala natal de todos os seres viventes, Ela é formada por uma interseção de uma cruz. Essa cruz liga o horizonte, que para mim, para o Jung e para vários estudiosos, não somos astrólogos, somos estudiosos das marcas que os planetas deixam, no céu e nos entregam a nível de energia elétrica, Então, essa cruz, que está dentro da nossa mandala natal, é formada pelo horizonte, que na nossa leitura do estudioso, caracteriza o destino, e a linha vertical, meridiana, que caracteriza o caráter. Inclusive, eu tenho até aqui no canal uma discussão que eu faço ainda antes, de aparecer como o ego, que vos fala, eu fiz uma conotação que na minha cabeça era importante, da minha sombra, porque a minha sombra é minha grande riqueza. Minha não, sua, de todos os seres viventes, porque exatamente ali é onde se encontra o manancial que esse ego, que só busca conforto, só busca acolhimento, ele joga para ali, joga para esse suposto subconsciente, Tira da consciência e joga para ali. E ao jogar para ali tem um manancial de riqueza que principalmente o self pessoal, que o inconsciente pessoal nosso, ele tem total controle que essas situações são para vir à tona durante esse exercício. Por isso, ele está ali frequentemente, trazendo essa informação para o ego, para que o ego possa, em algum momento dessa existência, como tem sido o meu agora, a partir desse retorno aqui do ego que vos fala, de entender a missão que me toca, me atravessa e me
predetermina a cumprir, né? Ou seja, então, sem mais delongas, passaria para a verbalização específica, né, desse V7, né, que eu chamei de V7. Show de bola! Vamos nós! Então, Sabedoria Diária foi o vídeo que me atravessou no dia 17 de maio de 2025, um vídeo de 37 minutos e 10 segundos, com aproximadamente 5.127 palavras, né, que foram por mim calculadas no método matemático, né, onde eu faço isso para aqueles canais que eu assisto nas mensagens dele. Eu procuro sempre fazer esse cálculo matemático para entender, né, em quantas palavras isso chegou até mim, né, ou seja, o que trouxe para mim. Então, quando eu faço esse processo de transcrição, né, eu produzi 5.168 palavras, bem perto, né, do que foi falado. Então, eu chamo aqui o V7, que eu vou usar agora 964 palavras dessa constituição maior, né? Então, vamos nós. Há também aqueles encontros raros e inexplicavelmente harmônicos, relações que parecem ter sido escritas à mão por alguma força superior, onde há entendimento sem palavras, carinho sem esforço e uma sensação de lar dentro do peito. Esses são os encontros com as almas companheiras, seres que caminham conosco há muitas vidas, que conhecem nossa essência e nos ajudam a lembrar de quem somos. Com essas almas, tudo flui com mais leveza, não porque não haja desafios, mas porque há um amor de base, uma conexão profunda que atravessa instabilidades da matéria e ainda mais profundo do que isso, algo que alguns chamam de chama gêmea. Um vínculo tão intenso que chega a ser desconcertante, diferente da ideia romântica que muitos cultivam. Essa conexão não vem necessariamente para nós sentirmos-nos felizes, ou melhor, para nos fazer felizes. Ela vem para nos despir, para tirar todas as camadas que construímos ao longo do tempo e nos colocar frente a frente com a nossa própria alma. A chama gêmea é como um espelho afiado. Revela com precisão tudo aquilo que ainda precisa ser transmutado. Para isso, nem sempre essas relações são duradouras. Muitas vezes são marcadas por separações, reencontros, crises e curas. Mas, acima de tudo, por um crescimento espiritual acelerado. É importante entender que não existe hierarquia entre essas conexões. Uma relação kármica pode ser tão transformadora quanto uma parceria de alma. A diferença está na frequência e na intenção da experiência. Algumas vêm para demonstrar desapego, outras para demonstrar entrega. Algumas vêm para nos quebrar, outras para nos reconstruir. E todas têm um papel essencial no nosso desenvolvimento. Não há relação inútil, nem encontro perdido. Até as histórias que não terminam como esperávamos foram importantes, porque nos levaram exatamente a quem nos tornamos. E isso nos convida a abandonar a ideia de que só os relacionamentos bem-sucedidos são valiosos. Às vezes, o verdadeiro sucesso de um relacionamento está em tudo o que ele despertou, e não necessariamente em quanto tempo ele durou. A alma mede a profundidade e não a duração. Ela valoriza os aprendizados, não os rótulos. Por isso, é possível que um amor de poucas semanas tenha nos tocado mais do que outro, que durou anos. A intensidade com que algo nos transforma é o verdadeiro termômetro da sua importância espiritual. Também é necessário lembrar que a alma, um comentário à parte, a alma aqui no canal vai estar sempre relacionado à ideia dos 3 corpos superiores, o mental, racional, abstrato, o búdico e o Atman. A alma não vê as relações com o mesmo apego que a mente humana.
ela não exige que os vínculos durem para sempre, mas que cumpram seu propósito. Às vezes, a partida de alguém é o maior presente que poderíamos receber, porque ela nos força a olhar para nós mesmos e preencher vazios com nossa própria luz, a aprender a ficar inteiros, mesmo quando o outro se vai. Isso não significa que devemos aceitar tudo passivamente, mas que podemos aprender a interpretar os finais com mais sabedoria. Nem todo término é perda, às vezes é libertação. Em muitos casos, a alma escolhe encarnar justamente com quem já teve histórias marcantes em outras vidas. Os papéis se invertem. O que antes foi pai, agora é filho. O que foi amante, agora é amigo. O que um dia foi o agressor, agora retorna como alguém vulnerável. Essas trocas servem para equilibrar a energia e oferecer uma nova chance de experimentar o amor de outra forma. O objetivo não é repetir, mas refinar. Não é perpetuar a dor, mas curá-la com uma nova consciência. Há também aquelas relações que, mesmo sendo breves, deixam marcas profundas. São como fogos que iluminam a noite e depois se apagam. Mas, naquele instante de luz, revelam verdades que estávamos tentando ignorar. Essas pessoas vêm como mensageiros, trazem recados da alma, despertam dons que estavam adormecidos, provocam movimentos internos que nenhuma outra experiência conseguiria, e então partem, mas deixam rastros de transformação por onde passar. A verdade é que não importa o nome que damos a essas pessoas. Namorado, esposa, ex-crush, ficante, parceiro ou simplesmente mensageiro. No plano espiritual, elas são espelhos. Cada uma carrega um pedaço do nosso próprio quebra-cabeça. Algumas vêm com as peças que faltavam, outras para mostrar que estávamos montando o desenho errado. E todas são importantes, porque cada uma nos aproxima mais da versão verdadeira de quem somos. Cada uma revela uma camada da nossa essência. E é isso que, no fundo, a alma mais deseja lembrar. De si mesma, do amor que já conhece, da missão que a trouxe aqui. Muitas vezes, ao observarmos nossa própria trajetória amorosa ou familiar, tendemos a buscar culpados, motivos racionais, respostas lógicas. Mas existe um ponto em que a lógica se esgota e o que resta é o silêncio. É nesse silêncio que a alma sussurra. E o que ela diz? Geralmente não se encaixa nas explicações que aprendemos, porque a alma não vê os fatos como finais, mas como passagens. Cada dor que vivemos, cada distância que nos atravessa, cada ruptura que nos dilacera, tudo isso para a alma são apenas curvas de um caminho mais longo, um caminho de retorno a ela mesma. O que mais desafia essa visão é quando pensamos nas dores mais intensas, abandonos na infância, rejeições profundas, traumas que marcaram nossa formação. Como aceitar que nossa alma escolheu nascer num ambiente onde sabíamos que haveria ausência de afeto ou até mesmo violência. Parece cruel, parece até injusto, mas talvez
o erro esteja em olhar com os olhos do ego, que só quer conforto, acolhimento e segurança. A alma, por outro lado, busca luz e sabe que a luz muitas vezes se revela no escuro. A coragem de encarnar num sistema familiar disfuncional não é sinal de submissão, mas de força de compromisso com a cura, com a libertação de padrões que se arrastam por gerações. E como eu falei para vocês, especificamente, o que me traz para dentro desta minha proposta da terapia para a psique, que eu tive a oportunidade de verbalizar neste vídeo de hoje, é esse movimento aqui, ó. Há também aquelas relações que, mesmo sendo breves, deixam marcas profundas. São como fogos que iluminam a noite e depois se apagam. Mas naquele instante de luz, revelam verdades que estávamos tentando ignorar. Essas pessoas vêm como mensageiros. Trazem recados da alma. Não da minha alma, mas da alma daqueles ao qual eu me dirijo na terapia para a psique. Despertam dons que estavam adormecidos, provocam movimentos internos que nenhuma outra experiência conseguiria. E então partem, mas deixam rastros de transformação por onde passaram. E esse é o meu propósito. Trazer um rastro de transformação na sua jornada. Para isso, eu pratico aqui a terapia para a psique somente que o meu psiquismo hoje me permite é trabalhar com você de forma online, não mais presencial, de forma online. Então você que se despertou por esse vídeo e tem interesse em buscar o entendimento dos distúrbios psíquicos, fazer o seu processo de individuação, principalmente, que é exatamente isso que nós viemos fazer aqui, cumprir o nosso órgão. É o nosso processo de individuação. Está aqui meu WhatsApp, 55 24 9 99 92 57 89. Escreve para mim. Terei um imenso, não prazer, a imensa satisfação de poder, junto com você, aprender. Cada um de nós tem um processo natural. Não pense que eu vou estar te entregando nada que não é seu. E não pense que eu não vou estar recebendo nada do que já era meu. Eu falo e estou mudando a partir de hoje, né? E você me vê na minha próxima publicação.